Bom dia, amigos. No vídeo de hoje eu quero dar um recado aqui, não só ao torcedor do Internacional, né, mas ao torcedor brasileiro. Estamos vendo aí manifestações de torcidas antifascistas, né, que nós sabemos, aliás, as pessoas que estão por dentro da política, não só política nacional, mas internacional, sabe que esses movimentos são movimentos de esquerda, movimentos comunistas, cooptados pelos globalistas. Agora já está até confirmado que eles são financiados por movimentos globalistas, né? Mas que usam desses idiotas úteis, né, para pautas políticas, para desestabilizar os governos democraticamente eleitos de direita, né? E eles se intitulam democráticos e antifascistas. O que a gente sabe que, no fundo, eles não são. Eles são baderneiros, tá? E são pessoas que querem calar a oposição, os conservadores, todos aqueles que têm opiniões políticas diferentes, né? E os bolsonaristas. Então, meus amigos, eu venho aqui mais uma vez clamar aqui para que as pessoas abandonem, sabe? Porque desde a época do Império Romano é sempre aquela política do pão e circo. O futebol é o circo do brasileiro, né? E o pão é as migalhas que o Estado joga para o povo, né? Que se nós não lutarmos contra isto, essas migalhas serão cada vez menores, né? E o circo é o futebol. A bandeira verde e amarela, o símbolo brasileiro, as bandeiras políticas, o conservadorismo, a liberdade econômica, tá? Elas estão acima do futebol, acima das paixões clubísticas. Que se dane futebol. Nessa hora tu tem que optar. O que tu quer? Um futuro melhor para ti, para os teus filhos, para as futuras gerações, ou tu quer continuar com essa política de pão e circo romana? É uma hora que essa hora você tem que fazer uma opinião, e para mim vale muito mais o futuro, né, as bandeiras políticas, do que um futebol. O futebol para mim é diversão. E a partir do momento que essa palhaçada desses movimentos antifascistas, desses idiotas aí, eles são os verdadeiros fascistas, tá? A partir do momento que eles usam do nome do clube e a direção, eu não vejo nenhum diretor aí se manifestar. Não é só manifestar, é expulsar essas pessoas aí. Porque o futebol sendo politizado. Politizado por quem? Por uma visão única. É tudo que a esquerda quer. A esquerda ela usurpa o conceito de democracia. A democracia é só aqueles que concordam com as opiniões deles. Todos aqueles que são contra, vejam, daí eles usam de pautas legítimas como racismo, como violência, né, que também a direita, os conservadores concordam. Mas eles pegam essas bandeiras para ele, como taxando os conservadores, monarquistas, bolsonaristas de racista. E esta tática esdrúxula e ridícula cola. E ninguém se manifesta. Tu não vê ninguém da mídia, ninguém da direção se manifestar quanto isso aí, tomar uma providência, porque afinal de contas, isso aí é escalada da violência. O clube ele tem a obrigação de conter a violência, de conter seus torcedores, de excluir. Essas pessoas elas têm que ser excluídas, sabe? Porque ofender manifestantes políticos, contrário, mesmo que tu não concorde com uma ideia política, agora taxar, colocar a pecha de racista, de criminoso, de fascista, isto é inadmissível. É inadmissível, tá? Então, assim, brasileiro, agora é a hora do nosso país se unir, dos patriotas se unirem, dos verdadeiros patriotas se unirem, e nós combatermos esta praga vermelha, essa esquerda, esses movimentos globalistas, tá?
e defendermos nosso governo, porque é o único que está a favor das liberdades, é o único que é contra esses movimentos globalistas, é o único que defende a liberdade econômica, as liberdades civis, né? Os valores conservadores. Faça como eu. Eu sou torcedor do Inter, mas para mim a política está acima do futebol. Eu cancelei minha associação ao clube. Eu peço, você, torcedor brasileiro, que nessa hora o Brasil está acima desse circo chamado futebol. Sabe? O futebol, aí, tantos escândalos de corrupção da CBF, é mais um cancro de corrupção que nós temos que combater. Torça lá para o seu clube lá pequeno, lá, o seu clube pequeno. Então, se você quer torcer, torça para o seu clube pequeno lá do seu bairro, da sua cidade. Ou então não torça para esses... Não, pelo amor de Deus, esses jogadores aí milionários aí, enquanto o povo aí passa fome. Nós temos que valorizar outros esportistas nesse país também, valorizar outros atletas, outras modalidades esportivas. Não vamos alimentar esse circo chamado futebol. Aqui no Brasil é o futebol e, sabe, é uma loucura nacional. Aí o povo todo se fica todo inebriado, esquece dos problemas, reais problemas, corrupção, desmandos, né? Pautas antidemocráticas, desestabilidade política, econômica. Isso que nós devemos lutar. E nós devemos estar a favor do Bolsonaro, porque ele é o único que está aí lutando contra toda essa maré globalista e de esquerda. É ele ou então o totalitarismo, o cerceamento das nossas liberdades. E nós, cada vez mais, nessa política de pão e circo, que veio desde a época do Império Romano. É isso que o governo quer para a gente. É o pão e o circo. É o futebol e as migalhas dos assistencialismos estatais. Você, brasileiro, você quer isso para o seu filho? Para as nossas gerações futuras? Então, faça como eu, rasgue essa porcaria dessa carteirinha do seu clube, dá uma banana para o futebol, porque o futebol só aliena o povo. O povo tem que lutar, o Brasil só vai ser um país grande, de verdade, né? Nós somos grandes por natureza, mas nós temos que, sabe, o Brasil tem tudo para ser um país do futuro, de nós lutarmos, de nós mudarmos esse país. Ele só vai ser grande de verdade. E ele tem a faca e o queijo na mão para isto, o dia que nós começarmos a dar atenção para as coisas realmente importantes, né? Para a política, para os nossos representantes, para nossas liberdades civis e econômicas. Nós apoiarmos líderes que estão realmente comprometidos com o nosso país, com o povo, como o Bolsonaro e como outros virão. Pararmos de dar atenção para esses globalistas, para essa esquerda, que só trouxe atraso para o Brasil e corrupção. Essa é a minha luta. Isto é mais importante do que uma partida de futebol, que no fim das contas não vai me levar a lugar nenhum. E se você quiser apoiar, o que eu acho muito válido, apoiar atletas brasileiros, sabe? Apoie patriotas, então. Apoie pessoas que, sabe, esportes que não são esportes da grande mídia. Atletas que aí estão remando. Quantos atletas nós temos no Brasil que, sabe, que não tem patrocínio nenhum, que não tem nenhum incentivo,
E nós temos grandes atletas, grandes profissionais que são patriotas, que honram o seu país, que vestem a camisa verde e amarela com orgulho. Nós temos que ter orgulho de sermos brasileiros, sabe? O Bolsonaro está resgatando esse orgulho do povo brasileiro. Pelo menos é isto que eu acredito, é isto que me leva está me levando a crer. Vamos apoiar patriotas, vamos apoiar pessoas que querem o bem desse país. Chega de traidores, chega de corruptos, chega sabe, pessoas que inclusive queimam a bandeira do seu país. Isso são criminosos, sabe, que gospem nos nossos valores, que destrói os nossos valores, que destrói, que ofendem a Cristo, ofendem todos aquilo que é sagrado, né? Nós somos a terra de Santa Cruz, uma terra catequizada pelos religiosos, pelos jesuítas, que fundaram as bases civilizacionais do nosso povo. Esses são os nossos valores, a nossa bandeira, a nossa religiosidade, o nosso povo, a nossa miscigenação, as nossas raízes. Falta mais patriotismo para o brasileiro. Não podemos admitir que grupos terroristas, que nem o Trump falou, são verdadeiros grupos terroristas, esses antifas, patrocinados por globalistas, que eles não estão preocupados com o nosso país, com a soberania. Eles são globalistas, eles defendem pautas globalistas de esquerda, internacionais. Esse caos todo é tudo proposital. Essa soltura de bandidos, isso tudo é para gerar o caos no nosso país. Então, eu fico aqui, né, um conselho, você brasileiro que é de verdade, rasga essa. Eu quero ver mais pessoas aí que nem eu, rasgando a carteirinha do seu clube. Que se dane o futebol, que se dane o clube. Para mim, futebol, eles que se lasquem. Eu quero o meu país grande. Eu quero um país decente para morar. Eu quero um país próspero. Eu quero deixar de sempre ouvir falar que isso aqui é um país do futuro. O Brasil sempre é um país do futuro. É um país emergente. Não, eu quero um país do presente. Um país próspero, um país que se respeite a sua bandeira, as suas tradições, a sua cultura, onde haja democracia, onde haja verdadeiros patriotas preocupados com os interesses nacionais. Vamos, meus amigos, vamos juntos. Essa campanha, eu chamo vocês, eu conclamo vocês, eu conclamo o povo brasileiro a se unir. Nós somos mais fortes. Não podemos nos calar por causa dessa minoria, desses baderneiros aí violentos, desses terroristas financiados por globalistas. Muito obrigado.